Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Quando a gente tem vontade, quando não tem, é sempre oportuno estudar a palavra de Deus, porque é ela que pode nos dar a firmeza que a gente precisa nas adversidades, na hora da dúvida, nas dificuldades da vida. Então é a palavra de Deus que pode nos sustentar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos da Tua vontade, e eu peço que o Senhor continue nos ajudando a absorver esses ensinos e a fazer deles parte da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando as epístolas paulinas, as epístolas, as cartas que foram escritas por Paulo. E então, nós já começamos, já estudamos alguns desses livros, já estudamos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, e hoje vamos dar continuidade com Colossenses, tá? Colossenses, que tem como tema Cristo é Supremo. A gente já vai entender porquê desse tema. Então, a palavra-chave nessa carta é Cristo, e aqui um versículo que está relacionado a ele diretamente, quando diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, falando aqui da natureza divina do Senhor Jesus. Tá? Então, quem escreveu foi Paulo, né? Ele escreveu para os crentes que moravam em Colossos, e essa carta foi escrita quando Paulo estava preso. A cidade de Colossos foi uma das principais cidades da época, mas ela perdeu espaço para Laodiceia e outras cidades da região. E então, nesse período aqui que Paulo escreve essa carta, então ela já não tem o prestígio que havia conquistado anteriormente. O Evangelho chegou a essa igreja através de Epáfras, que foi convertido pelo ministério de Paulo quando ele estava em Éfeso. Tá? Um membro dessa igreja também aqui foi Filemon. Tá? E essa igreja ela passou por dificuldades com falsos mestres que disseminaram a ideia de adoração a anjos, e também eles insistiram e forçaram a igreja a cumprir cabalmente os rituais judaicos. E vamos lembrar que aqui nós temos uma igreja gentia, não judaica. E aqui nós temos então esses falsos mestres forçando essa igreja a seguir as cerimônias judaicas à risca. E essa carta foi escrita por Paulo a partir de um relatório dado pelo próprio Epáfras, e por isso ele escreve. A mensagem de Paulo a essa igreja consiste, por exemplo, em falar do Cristo exaltado, então o único digno de adoração. No capítulo 1 você tem algumas informações, alguns versículos que estão relacionados a Cristo diretamente, mostrando que Ele é o Deus Supremo, que Ele está acima de todas as coisas. E essa parte é exatamente dedicada para que eles possam entender que só Ele é merecedor de adoração. Ele é o Senhor de nossas vidas, e a Ele nós devemos uma vida dedicada, de santidade. Isso é mostrado no capítulo 3. São versículos muito desafiadores para todos nós, e a leitura de Colossenses realmente nos coloca sob a necessidade de repensar muito das nossas práticas. Nós devemos oferecer a Deus o melhor de nossas habilidades em tudo. Isso também é visto nessa carta. E ele apresenta Jesus aqui como o Senhor de tudo, cabeça da igreja, e aquele que nos ajuda a fazer o que é certo. Então, nós temos nesse livro de Colossenses muitos versículos extremamente impactantes. Por exemplo, quando ele diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, falando de Cristo. Mas quando ele fala sobre a responsabilidade nossa de uma vida santa, ele diz, por exemplo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lasciva e assim por diante. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E aí ele vai citando. Então, é um livro com uma quantidade grande de versículos extremamente desafiadores para a nossa vida cristã. Tá? O outro livro que eu gostaria de destacar hoje também é o próximo livro, depois de Colossenses, então vem 1 Tessalonicenses, também escrito por Paulo para os crentes em Tessalônica, e ele escreveu essa carta enquanto ele estava na sua segunda viagem missionária em Corinto. Tá? A cidade de Tessalônica era uma cidade muito movimentada por ser uma cidade portuária e era a maior cidade na região da Macedônia. Tá? E Paulo iniciou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele, apesar de ter passado pouco tempo aqui, a gente pode ver em Atos 17,6 que ele causou um grande alvoroço nessa cidade e ele foi inclusive acusado de pertencer ao grupo que estava transtornando o mundo. Eu fiquei pensando sobre essa declaração e essa acusação e fiquei imaginando que seria um privilégio para todos nós se nós estivéssemos sendo acusados de estarmos transtornando o nosso bairro, transtornando o nosso trabalho, onde nós trabalhamos, transtornando o meio onde nós estamos, os nossos amigos, colegas. Seria muito interessante sermos acusados assim por estarmos transtornando as pessoas, fazendo-as entender que elas precisam de Cristo nas suas vidas e que isso traz grandes mudanças na vida. Então que Deus nos abençoe a sermos um canal de transformação na vida de muitas pessoas. A mensagem que Paulo traz para essa igreja, ela é dada a partir de um relatório que Timóteo leva para ele, tá? Então, e a partir disso, então ele escreve para a igreja. Então, nesse livro, ele louva a igreja, a Deus pela igreja, pelo testemunho dela, e ele chega a dizer que essa igreja era modelo para todas as igrejas da região da Macedônia e Acaia. Então, ele também ora pelo crescimento do amor que eles têm uns pelos outros. Nessa carta também, ele faz uma declaração sobre o dia do Senhor e dá algumas explicações a respeito do que vai acontecer, justamente porque havia dúvidas sobre isso. Ele reforça o fato de que nós não sabemos quando o dia do Senhor vem como um ladrão que não se espera, mas enquanto ele não vem, então que nós façamos o que ele diz no capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude e que Ele nos encontre assim. Ok? Então, como tarefa, você pode escolher entre Colossenses ou 1 Tessalonicenses, escolher um versículo e fazer algum destaque dele, e então divulgar isso nas redes sociais da igreja, no nosso WhatsApp, ou, no caso, se você não está nesse grupo, então você pode aproveitar, cumprir a tarefinha e enviar isso para alguém. Você pode abençoar alguém com esse destaque. Que Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.